Você pode se surpreender com o que estou prestes a compartilhar, mas é crucial permanecer em silêncio e focado no que está vindo em sua direção. A jornada do escolhido não é de facilidade ou conforto, mas de responsabilidade profunda e compromisso inabalável. A quem muito é dado, muito é esperado. Este princípio atemporal serve como um lembrete de que as bênçãos e dons concedidos ao escolhido vêm com uma expectativa significativa de cumprir um chamado mais elevado. Ser escolhido pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. No reino de Deus, ser escolhido transcende a compreensão mundana de privilégio ou favor. Significa ser selecionado pelo próprio Criador para cumprir um propósito divino que está intrinsecamente entrelaçado no tecido do destino coletivo da humanidade. É uma seleção sagrada, uma separação para uma missão que não é apenas pessoal, mas que tem o poder de impactar gerações. É um chamado para assumir um papel que exige o melhor de você, muitas vezes nas circunstâncias mais desafiadoras. Ser escolhido por Deus é, sem dúvida, uma honra e um reconhecimento do seu potencial, da sua força e da sua capacidade de cumprir sua vontade. No entanto, essa honra não é isenta de provas. Os escolhidos sofrem porque são espiritualmente dotados de muitas coisas boas, uma realidade que pode parecer tanto um fardo quanto uma bênção. Esses indivíduos possuem uma consciência extraordinária, um estado elevado de consciência que lhes permite perceber o mundo de maneiras que a maioria das pessoas não consegue. Eles estão mais despertos, mais sintonizados com as sutilezas da vida e mais sensíveis às energias que os rodeiam. Essa percepção elevada os diferencia, tornando-os diferentes em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade em detrimento da individualidade. Suas mentes operam em um nível diferente, processando informações e emoções de maneiras que desafiam as normas do pensamento convencional. Eles são perceptivos, empáticos e profundamente intuitivos, capazes de sentir o que não é dito e ver o que não é visível. Essa percepção aguçada muitas vezes se manifesta em sonhos, visões ou em momentos repentinos de intuição que revelam verdades escondidas do olhar comum. Os escolhidos vivem em uma realidade que é mais rica, mais profunda e mais complexa. Mas isso também significa que eles têm mais probabilidade de encontrar o sofrimento. Ser escolhido é como ser a espinha dorsal de uma família, a força invisível que mantém tudo unido, aquele que silenciosamente carrega o peso dos fardos dos outros. É uma tarefa sagrada, uma missão dada por Deus que vai muito além de desejos ou ambições pessoais. Este papel não é apenas sobre oferecer uma mão amiga aos que estão mais próximos de você, é sobre causar um impacto duradouro que reverbera por gerações inteiras. Os escolhidos são encarregados da responsabilidade de elevar, guiar e proteger não apenas seu círculo imediato, mas também influenciar o curso da história para aqueles que virão depois deles. No entanto, este caminho nobre está longe de ser fácil. O mundo, com todas as suas complexidades e desafios, não pavimenta um caminho suave para aqueles que foram separados para um chamado tão elevado. No momento em que você assume seu papel como um escolhido, a vida parece conspirar contra você. É como se o próprio universo testasse sua determinação, lançando obstáculos em seu caminho de todas as direções. Esses desafios não são apenas externos, vindos do mundo exterior, mas muitas vezes surgem dentro da sua própria família ou de relacionamentos próximos. As próprias pessoas que você deve ajudar, aquelas que você está destinado a elevar, podem ser as mesmas que o incompreendem, o isolam ou até mesmo se opõem a você. Esse paradoxo é um dos maiores testes dos escolhidos. Apesar da pureza de suas intenções e da força de seus dons, eles se veem caminhando por um caminho solitário, incompreendidos por aqueles que não conseguem ver o quadro maior. Os escolhidos muitas vezes carregam o conhecimento de que sua jornada não é apenas sobre eles, é sobre cumprir um propósito que transcende suas vidas individuais. No entanto, esse entendimento não torna a jornada mais fácil. Na verdade, muitas vezes a torna mais difícil, porque os riscos são muito maiores. Ser escolhido significa que sua vida carrega um significado que vai muito além de seus desejos ou ambições pessoais. Significa que sua jornada não é apenas sobre seu próprio crescimento ou sucesso, mas sobre abrir caminho para aqueles que virão depois de você. O caminho do escolhido é marcado por desafios intensos, batalhas que testam sua determinação, sua força e sua coragem. Essas lutas não são meros obstáculos a serem superados e são parte integrante do processo de moldá-lo na pessoa que você precisa se tornar para cumprir seu propósito mais elevado. A verdade é que ser escolhido vem com sua cota de sofrimento, não por qualquer falha pessoal, mas porque você está engajado em uma batalha muito maior do que você mesmo. Você não está apenas lutando contra demônios pessoais ou superando desafios individuais, você está enfrentando a resistência que inevitavelmente surge quando você busca causar um impacto significativo no mundo. Essa resistência é poderosa,
muitas vezes se manifestando na forma de oposição externa, dúvidas internas e obstáculos inesperados que parecem surgir justamente quando você acha que está progredindo. Mas é aí que reside o verdadeiro teste. Os desafios que você enfrenta como um escolhido são projetados para fortalecê-lo, para refinar seu caráter e para provar sua dignidade para a missão que lhe foi dada. Cada luta, cada revés, é um cadinho em que sua determinação é forjada. Quanto mais difícil a batalha, mais gratificante é a vitória. E não se engane. As vitórias que você conquista não são apenas para seu próprio benefício, são vitórias que ressoarão muito além de sua própria vida. Considere a história de José, um exemplo poderoso do que significa ser escolhido por Deus. A vida de José foi marcada por altos extraordinários e baixos devastadores, mas permanece como um testemunho do plano divino que Deus tem para aqueles que ele seleciona para um propósito maior. José, amado por seu pai, mas desprezado por seus irmãos, foi traído e vendido como escravo. O que se seguiu foram anos de dificuldades, falsas acusações e prisão, uma jornada que teria quebrado muitos. Mas José não era um homem comum e ele foi escolhido. Apesar da traição e das provações que enfrentou, José permaneceu firme em sua fé. Ele não deixou que a amargura de suas circunstâncias o consumisse. Em vez disso, confiou no plano de Deus, mesmo quando esse plano não estava claro para ele. E através de cada provação, Deus estava preparando José para algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. O próprio sofrimento que parecia esmagá-lo era, na verdade, o cadinho que o refinou, moldando no líder que estava destinado a se tornar. A jornada de José, do poço da escravidão ao pináculo do poder no Egito, não foi apenas uma história de triunfo pessoal, foi o cumprimento do propósito de Deus. Quando uma grande fome atingiu a terra, foi José, agora segundo em comando apenas ao faraó, que estava em posição de salvar sua família e os mesmos irmãos que o haviam traído e incontáveis outros. Suas provações não foram em vão, foram a preparação necessária para a missão que Deus o havia escolhido para cumprir. Quando falamos sobre os escolhidos, estamos falando de indivíduos selecionados para um propósito que transcende o comum, chamados a provocar mudanças profundas e iluminar a escuridão com a luz que carregam. Esses indivíduos não são escolhidos para uma vida de facilidade ou conforto, mas para uma vida de significado e impacto, muito semelhante ao impacto profundo e eterno do próprio Filho de Deus, que suportou sofrimentos além da medida para cumprir sua missão divina. Essa narrativa não é apenas sobre aceitar o próprio destino com resignação, é sobre abraçar o poder transformador que a adversidade traz. Ser escolhido é ser encarregado de um fardo pesado, mas com esse fardo vem uma expectativa ainda maior, uma expectativa divina de que você superará os desafios, que permitirá que os fogos de refinamento da dificuldade o moldem na pessoa que você estava destinado a ser. Este conceito está profundamente enraizado no entendimento de que grandes dons vêm com grandes responsabilidades. O peso desses dons não é uma maldição, mas um chamado à grandeza, um chamado para assumir um papel que poucos estão preparados para assumir. Seu sofrimento e seus desafios não são apenas golpes aleatórios do destino, eles são os próprios meios pelos quais você está sendo preparado para algo monumental. Essas provações são o cadinho em que sua força, caráter e resiliência são forjados. E essa preparação não é apenas para seu próprio benefício, é para as inúmeras vidas que você está destinado a tocar, os corações que você deve inspirar e as comunidades que você foi chamado a elevar. Sua jornada, caracterizada por sofrimento e adversidade, é o caminho através do qual a verdadeira mudança é forjada. Imagine quebrar as correntes da pobreza em sua família, um ato tão poderoso que não apenas o liberta da dificuldade, mas cria um efeito dominó que transforma a vida daqueles ao seu redor. Isso não é apenas uma vitória pessoal, e é uma mudança monumental que estabelece um novo padrão para as gerações futuras. Seu sucesso se torna mais do que uma realização singular e torna-se um farol de esperança, uma fonte de inspiração que encoraja os outros a superar suas próprias circunstâncias e buscar mais. Os avanços que o aguardam nesta jornada não estão confinados apenas à sua própria vida. Eles são marcos que elevarão toda a sua comunidade, transformando suas lutas individuais em degraus para o progresso coletivo. Quando você supera obstáculos, você não apenas abre um caminho para si mesmo, você abre o caminho para que outros o sigam, tornando mais fácil para eles alcançarem suas próprias vitórias. Sua perseverança se torna um testemunho do poder da fé e da força duradoura. Um exemplo vivo do que é possível quando alguém se recusa a ser definido por suas circunstâncias. A vida de Esther é um poderoso testemunho das provações e triunfos que acompanham o ser escolhido. Como uma mulher judia que ascendeu à posição de rainha em uma terra estrangeira, a jornada de Esther estava longe de ser comum. Ela foi lançada em um papel que carregava uma imensa responsabilidade e enfrentou um desafio que poderia ter custado sua vida. O decreto para aniquilar os judeus a colocou em uma posição em que seu silêncio poderia significar a morte de seu povo, e falar poderia significar sua própria morte. No entanto,
Foi a coragem de Éster, sua disposição de enfrentar a situação, que levou à libertação de seu povo. A história de Éster exemplifica a essência do que significa ser escolhido. Não é um papel preenchido com conforto ou facilidade, é um papel que muitas vezes exige entrar em situações perigosas e desconfortáveis pelo bem dos outros. Ser o escolhido em sua família, comunidade ou mesmo em sua geração não é uma tarefa pequena. É um papel repleto de desafios, marcado por momentos de intensa pressão e solidão. O peso da responsabilidade pode ser esmagador, e o caminho pode parecer impossivelmente difícil em alguns momentos. Mas a vida de Éster também destaca o imenso potencial de impacto que acompanha ser escolhido. As pressões que você enfrenta, os obstáculos que parecem intransponíveis, não são colocados sobre você por acaso. O manto da mudança foi colocado sobre você porque você possui a força, a coragem e a determinação para carregá-lo. Assim como Éster se viu em posição de salvar seu povo, você também está em posição de causar uma mudança significativa, de ser o catalisador para um novo começo em sua família, sua comunidade ou até mesmo no mundo em geral. Seu papel como um escolhido é um chamado à resiliência, um convite para permanecer firme diante da adversidade, sabendo que cada desafio que você enfrenta está forjando você em um pilar de força para os outros. Reflita sobre a história de Jeremias, frequentemente chamado de o profeta chorão. Chamado por Deus desde jovem, a vida de Jeremias foi marcada por imensa oposição, tristeza e um fardo que poucos poderiam suportar. Encarregado da árdua missão de advertir o povo de Judá sobre a destruição iminente devido à sua desobediência, Jeremias enfrentou rejeição, zombaria e profunda solidão. No entanto, apesar das enormes probabilidades contra ele, ele permaneceu firme em seu chamado, transmitindo a mensagem de Deus com dedicação inabalável. A vida de Jeremias é um lembrete pungente de que ser escolhido muitas vezes significa suportar sofrimento pessoal profundo enquanto cumpre uma missão divina crucial. Suas lágrimas não eram um sinal de fraqueza, mas de profunda compaixão e compromisso que ele tinha por seu povo e por seu propósito. Mesmo quando suas palavras caíam em ouvidos surdos e seu coração estava pesado de desespero, Jeremias não vacilou. Sua resiliência diante de tanta dificuldade é um poderoso testemunho da força que vem de ser escolhido. Sua jornada, como a de Jeremias, é sobre muito mais do que apenas suportar as provações que surgem em seu caminho. Compreenda que suas provações não são meros obstáculos, são reflexos profundos do imenso potencial e força que existem dentro de você. Como um indivíduo escolhido, é essencial reconhecer a posição única que você ocupa e a visão mais ampla que se estende além do que você pode perceber imediatamente. A dor e os desafios que você encontra não são sinais de fracasso. Pelo contrário, são afirmações poderosas de sua capacidade e propósito. Essas lutas servem como espelhos, refletindo a força incomparável que você possui e o papel significativo que você está destinado a desempenhar neste mundo. A vida certamente lhe apresentará inúmeras provações, momentos de sofrimento, dúvida e incerteza. Essas experiências podem ser assustadoras, mas é crucial lembrar que elas não se destinam a derrotá-lo. Em vez disso, são projetadas para revelar seu verdadeiro caráter, para testar o material de que você é feito e para demonstrar o poder de seu espírito quando você se eleva acima delas. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para provar sua resiliência, para mostrar ao mundo e a si mesmo do que você é realmente capaz. Ao permanecer firme diante da adversidade, você faz mais do que simplesmente suportar as dificuldades que surgem em seu caminho. Você lidera pelo exemplo, mostrando aos outros que é possível superar até os desafios mais assustadores. Sua força e perseverança criam um caminho para os outros seguirem, oferecendo esperança e orientação, enquanto eles navegam em suas próprias provações. Desta forma, sua vida se torna um farol de inspiração, uma fonte de luz para aqueles que podem estar lutando na escuridão. Seu papel como um pilar para sua família, sua comunidade e as gerações futuras não é apenas uma responsabilidade comum, é um dever sagrado, que ressoará pelos corredores do tempo. A cada momento que você se mantém alto e firme, a cada desafio que enfrenta com determinação inabalável, você está lançando as bases sobre as quais outros construirão. Sua resiliência é mais do que apenas uma vitória pessoal. É um farol de esperança para aqueles ao seu redor e para as inúmeras pessoas que trilharão os caminhos que você desbravou. Futuras gerações olharão para trás com profunda gratidão, reconhecendo as trilhas que você abriu e as tempestades que você enfrentou. Elas verão o espírito indomável que o carregou através dos momentos mais sombrios e tirarão força do seu exemplo. Sua coragem e perseverança servirão como uma luz orientada para aqueles que seguirão seus passos, inspirando-os a superar seus próprios desafios e a cumprir seu potencial. Abraão, o pai da fé,
permanece como um exemplo poderoso do que significa ser escolhido por Deus. Chamado para deixar sua terra natal e viajar para uma terra que Deus revelaria, Abraão enfrentou inúmeras provações que testaram o cerne de sua fé. Entre elas estava o teste supremo ser solicitado a sacrificar seu filho amado Isaque. Esse pedido estava além da compreensão, mas a fé inabalável e a obediência de Abraão o levaram à beira de cumprir isso. Foi essa profunda confiança no plano de Deus, mesmo quando o caminho parecia impossível de entender, que solidificou o lugar de Abraão como uma figura fundamental na narrativa divina de Deus. Em troca de sua fidelidade, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, uma promessa de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Essa aliança não foi apenas uma recompensa pela obediência de Abraão, mas um testemunho do poder da fé e do impacto de longo alcance de ser escolhido. A história de Abraão nos ensina que ser escolhido muitas vezes exige que caminhemos por caminhos difíceis, até inimagináveis. No entanto, é através dessas provações que nossa fé é fortalecida e nosso propósito é revelado. Outro exemplo, Noé é sem dúvida um exemplo poderoso de fé e perseverança, um farol de compromisso inabalável diante do ceticismo avassalador, escolhido por Deus para uma tarefa monumental. Noé foi chamado para construir uma arca que salvaria sua família e todo o reino animal do dilúvio iminente que destruiria a vida na terra. Este não foi um feito pequeno física, emocional ou espiritualmente. Enquanto trabalhava na arca, Noé enfrentou ridículo, zombaria e descrença daqueles ao seu redor que não conseguiam compreender a gravidade do que estava por vir. Apesar da dúvida generalizada e da aparente absurdidade de sua missão, Noé permaneceu firme em sua obediência ao comando de Deus. Sua fé não vacilou, mesmo quando os céus estavam claros e o dilúvio parecia um evento distante e impossível. A fidelidade de Noé, diante de tal adversidade, levou à preservação da vida e à continuação da humanidade. Sua história é um testemunho poderoso da importância da fé inabalável no cumprimento da missão divina. A jornada de Noé não foi apenas sobre construir uma arca física, foi sobre construir um fundamento de confiança no plano de Deus, mesmo quando esse plano parecia incompreensível para todos ao seu redor. Sua perseverança diante do ridículo destaca uma verdade crítica para aqueles que são escolhidos. O caminho para cumprir sua missão divina muitas vezes será recebido com dúvida, tanto dos outros quanto, talvez, dentro de você mesmo. No entanto, é precisamente essa fé inabalável que permite que você cumpra o propósito para o qual foi escolhido. Então, agora você entende por que tudo é tão difícil para você. As provações e tribulações que você enfrenta não são arbitrárias e são parte integrante de sua jornada como um escolhido. Cada luta que você encontra não é para quebrá-lo, mas para refiná-lo, fortalecê-lo e prepará-lo para as tarefas maiores que estão por vir. O manto que você carrega é realmente pesado, mas não é sem propósito. É um reconhecimento do seu imenso espírito, da sua resiliência e da sua capacidade de resistir e prosperar, apesar dos desafios. Sua resiliência e perseverança não são apenas virtudes pessoais, são faróis de esperança para aqueles que virão depois de você. As dificuldades que você enfrenta hoje estão moldando você em um pilar de força para os outros. Alguém a quem eles podem recorrer em busca de inspiração e orientação quando seus próprios caminhos se tornam traiçoeiros. Ao abraçar sua jornada com fé e coragem, você não está apenas sobrevivendo às suas provações, mas transformando-as em um legado de força, esperança e transformação para as gerações futuras. Vamos orar juntos esta oração de força. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações gratos, reconhecendo o Teu plano divino e propósito para nossas vidas. Agradecemos por nos escolher, por nos separar para servir e elevar aqueles ao nosso redor. Reconhecemos a imensa honra que é ser chamado por Ti e aceitamos humildemente as responsabilidades que isso traz. Senhor, pedimos Tua força e orientação enquanto navegamos pelas provações e tribulações que enfrentamos. Sabemos que ser escolhido significa enfrentar desafios e sofrimentos, mas confiamos que essas dificuldades estão nos refinando, preparando-nos para coisas maiores. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o caminho é difícil e o fardo parece pesado. Assim como estiveste com José em suas provações, Éster em sua coragem, Jeremias em sua perseverança, Pedro em sua transformação e Abraão em sua fé inabalável. Pedimos que estejas conosco. Concede-nos a sabedoria para ver Tua mão agindo em nossas vidas e a coragem para seguir onde nos conduzes, mesmo quando o caminho é incerto. Pai, levantamos diante de Ti os desafios únicos que cada um de nós enfrenta. Tu conheces nossas lutas, nossos medos e nossas dúvidas. Pedimos Tua paz e conforto nesses tempos de dificuldade. Lembra-nos de que nosso sofrimento não é em vão,
mas faz parte do teu plano maior para nossas vidas e para a vida daqueles que tocamos. Ajuda-nos a sermos faróis de esperança e força para nossas famílias, nossas comunidades e futuras gerações. Que nossa perseverança diante da adversidade inspire outros a confiar em tua bondade e fidelidade. Que nossas vidas sejam testemunhos de teu poder e amor, irradiando tua luz nos cantos mais escuros do mundo. Senhor, oramos por resiliência e coragem para permanecer firmes em nosso chamado. Quando nos sentirmos sobrecarregados, lembra-nos do propósito que colocaste dentro de nós. Quando formos tentados a desistir, enche-nos com teu Espírito Santo, capacitando-nos a seguir em frente. Quando estivermos isolados e incompreendidos, envolve-nos com teu amor e com o apoio daqueles que acreditam em nossa missão. Confiamos que as provações que enfrentamos hoje estão nos preparando para os avanços de amanhã. Ajuda-nos a abraçar nossa jornada com fé e esperança, sabendo que estás conosco a cada passo do caminho. Que nossas vidas reflitam tua glória e tragam honra ao teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém.